Eu gostaria de conversar com vocês sobre feridas. Esse é um tema tão importante para a gente pensar juntos. Pode deixar, Daisy. Vamos orar sim pelo Arthurzinho no final, tá bom? Vamos fazer isso. Que Deus abençoe vocês. Tenham um dia muito abençoado na presença de Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo dia que o Senhor nos dá, pela tua graça, pelo teu favor, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. Eu peço ao Senhor que fale conosco nesta manhã, que o Senhor nos alcance com graça, que o Senhor mude a nossa vida, o nosso coração, nos transforme, Senhor. Queremos ser pessoas livres, abençoadas. Queremos ser fortalecidos por Ti. Ô Senhor, realiza um milagre na nossa vida nesta manhã. Nós estamos aqui diante do Senhor, clamando a Ti e crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Seja assim para o louvor da Tua glória, Pai. Amém, amém e amém. Então vamos lá, amigos. Eu queria pensar com vocês nesse tema, falando sobre feridas. À luz do Salmo 23. Se você tem a sua Bíblia fácil, abre aí o Salmo 23. Abra comigo. Abra comigo aqui o Salmo 23. Que diz assim, um texto conhecido nosso, né? Todos nós conhecemos, acho que um dos salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23. Este é um texto que vai abençoar a sua vida. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, diz o salmista. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Até aqui a nossa leitura. Vamos lá, amigos, olha só. Gente, a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida, a grande maioria, vem dos nossos relacionamentos. Tem uma raiz no outro, em alguém. Ou seja, os outros são o meu problema e eu sou o problema dos outros. Essa parece que é a dinâmica da vida. Isso significa o quê? Que o outro é livre. Que eu não tenho como controlar o outro. Não dá. E esse outro muitas vezes vai fazer alguma coisa que eu não gosto. E se eu não posso controlar a liberdade do outro, aí nasce o conflito. E é nesse conflito que nós vivemos, sempre nós estamos vulneráveis a sermos feridos e ferir o outro. Agora, a pergunta que eu faço a você aqui nessa manhã: você identifica alguma ferida não resolvida? Me responda isso, por favor. Você identifica aí na sua vida alguma ferida que ainda não foi curada, que não foi resolvida? Coloque para mim, sim ou não. Pode colocar. Existe? Deixa eu ver. A Kátia disse que sim, a Gra disse sim, a Márcia Santos disse várias, a Júlia disse sim, a Aninha também disse, o Vitor, meu amigo, lá de Nova York, disse também sim, a Fátima, a Daniele, sim, Márcia Santos, a Ellen disse várias, a Cláudia Tene disse sim, a Mônica disse sim, a Paloma também disse sim. Vamos lá. A Guiomar disse minha filha, a Ana disse sim, a Maria disse sim, a Cláudia Bonifácio disse não. Olha lá. A Andréia disse sim, a Alexandra sim. Legal.
Existe ainda alguma ferida que não foi resolvida, que não está curada? Olha lá, o pessoal respondendo. Que legal. Isso. Legal. A maioria, praticamente aqui 100%, estão dizendo sim. E eu pergunto agora para você, por que não foi resolvida ainda? Por quê? Você pode me dizer aí, uma frase curta? Por que ainda essa ferida não foi resolvida? O que está acontecendo? Você pode me falar? Vamos lá. Por que essa ferida não foi resolvida? O que está faltando? O meu desejo aqui é que Deus toque hoje o seu coração para que as suas feridas sejam tratadas, sejam resolvidas e você seja livre. Seja livre. Olha lá, agora estou começando a responder. Porque fugimos da dor, para não mexer e piorar. Outro está dizendo mágoas, porque não há perdão dessa pessoa a mim. E aí vai. Eu acho que poderia ter agido diferente, pesa a minha consciência. Vocês estão falando, estou lendo aqui, tá? Falta coragem para mexer na situação. É difícil perdoar, muita mágoa, dói. Olha lá, amigos. Falta oportunidade, confrontar em amor e mudança de coração. Muitas dores, vergonha. Ô João, te amo também, meu mano. Você é muito precioso, viu? Olha lá. A falta de perdão, a falta de obediência, enfim. Vamos lá, vamos desenvolver o tema aqui. Bom, meus amigos, todos nós aqui carregamos algum tipo de ferida no coração. Todos nós. Nós somos feridos o tempo todo. E é possível que hoje muitos aqui estejam realmente machucados. Claro, vocês colocaram aqui. As feridas emocionais, gente, elas são como as feridas que acontecem no nosso próprio corpo. Algumas feridas são muito simples de resolver e daqui a pouco, de repente, elas estão curadas e solucionadas. Mas existem outras feridas que ficam abertas durante muitos anos e elas acabam prejudicando a nossa vida. Essa é uma verdade. E por não tratarmos estas feridas, elas acabam provocando as mais terríveis doenças emocionais, gente. Eu pergunto para você, qual é o conceito de saúde? Qual é o conceito de saúde? Gente, saúde é o equilíbrio entre o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Saúde é isso. É o bem-estar. É o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional e espiritual. Quando nós temos uma harmonia, essas três dimensões, né, entre essas três dimensões, então nós temos saúde. Talvez você seja um crente que se sente mal, inferior até mesmo, por causa dessas feridas, das tuas feridas. Mas a Bíblia, gente, mostra para nós histórias de grandes homens de Deus que carregavam e até expunham as suas dores. Por exemplo, José. José ele foi um adolescente rejeitado. E a rejeição é um dos piores sentimentos que nós podemos ter. Tamar, filha de Davi, o rei Davi, foi uma mulher violentada dentro da sua casa pelo próprio irmão. Os leprosos eram pessoas extremamente discriminadas pela sociedade. Jó, ele era um homem marcado na sua vida por muitas perdas. A mulher samaritana, no Novo Testamento, era uma mulher marcada na sua vida afetiva. Ela havia tido muitos maridos e ela era uma pessoa infeliz. O próprio Davi, gente, homem segundo o coração de Deus, por causa do pecado que ele cometeu, ele carregou um sentimento de culpa. Veja que todas essas pessoas elas foram feridas, e feriram também, e passaram por momentos difíceis na vida. Amigos, as feridas no coração de uma pessoa
provocam efeitos na vida pessoal, traz depressão, angústia, a perda da motivação. E essas feridas também acabam afetando aqueles que estão mais próximos. Não é verdade? Afeta a família, afeta o cônjuge, afeta os filhos, afeta os amigos, enfim, os seus relacionamentos. Os ressentimentos, gente, traumas, medos, violência doméstica, tudo isso é produto das feridas que nós carregamos. Agora, todos nós trazemos a bagagem das nossas feridas e nós vamos conviver com outras pessoas que também carregam as mesmas bagagens. Isso é muito complexo, é muito complicado e nós temos a possibilidade de machucarmos uns aos outros. Por isso que toda relação precisa ser vivenciada debaixo da graça de Deus e debaixo da misericórdia de Deus. Toda relação. As feridas, gente, elas fazem parte da vida. Mas como é que nós vamos lidar com as feridas? Como é que nós podemos lidar com as marcas, com os traumas, né? E situações agressivas que acontecem na nossa vida? Como lidar com tudo isso? Como? Todos nós carregamos marcas que muitas vezes nós não queremos compartilhar com ninguém. E essas marcas presentes em nossa vida muitas vezes nos levam ao cansaço, à desistência, e abrir mão de tudo, e nos levam à derrota, gente. Mas sabe, queridos, Deus nos mostra como é que Ele trata as nossas feridas. Salmo 23, versículo 3. Como é que Deus trata? Diz o salmista: refrigera a minha alma. É assim que Ele trata as nossas feridas. Refrigera a minha alma. Que boa notícia, gente. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos prometeu consolo, nos prometeu refrigério, nos prometeu restauração do vigor. Nesta vida, gente, nós seremos feridos. Guarde isso, nesta vida nós seremos feridos, mas a promessa do Salmo 23 é que há um Deus que refrigera, que está presente, que entra no teu quarto e trata com você. Há um Deus que te escuta, há um Deus que vê as tuas lágrimas, há um Deus que percebe as tuas emoções, ainda que ninguém as perceba, que te conhece no íntimo. E esse Deus entra na tua vida e refrigera a tua alma. Este Deus faz isso. Mas esse Deus que refrigera a alma, Ele é especialista em fechar feridas. Quando nós temos uma ferida física, nós passamos medicamentos que ajudam na cicatrização, não é verdade? Mas como se fecha uma ferida na alma? Como se fecha? Uma ferida no corpo a gente sabe o que fazer, mas como é que se fecha uma ferida na alma? Sabe, queridos, o que eu tenho entendido é que somente Deus e o poder do Evangelho agindo na vida de uma pessoa pode fechar essas feridas. Vou repetir, somente Deus e o poder do Evangelho agindo na vida de uma pessoa pode curar e fechar essas feridas. A boa notícia que eu tenho para você nessa manhã é que Deus tem cura para você. Mas você quer ser curado? Ou você quer se manter assim doente? Com esta ferida aberta? Você quer ser curado hoje? Eu não tenho dúvidas de que Deus tem um remédio certo para a sua ferida. Não tenho dúvida. Ele quer ver você curado. Ele quer te ver abençoado. Mas a pergunta que nós vamos pensar aqui nesta manhã é a seguinte: o que fazer quando a alma é ferida? Qual é a resposta que Deus tem para a nossa vida? Qual que é a resposta que Deus tem para a nossa vida diante das feridas da nossa alma? Então anote aí, anote. Primeiro, tenha a consciência da ferida. Tenha consciência da ferida. Esse aspecto é importantíssimo, começa daí. Essa é a base. Nenhum doente que não tenha consciência da ferida poderá ser curado. Primeiro é necessário você assumir, você ter a consciência desta ferida. A consciência da doença é o primeiro passo da cura.
Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Eu preciso expor para mim mesmo a realidade de que eu preciso ser curado. Jeremias 17:14. Anote aí. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Deus, irmãos, Deus só vai começar a tratar as nossas feridas se nós assumirmos a nossa dor e tivermos a consciência de que nós precisamos tomar o remédio. Então, fale hoje com Deus. Não deixe para amanhã. Não arraste isso. Para com isso. Bota um ponto final hoje. Deixa Deus tratar essa sua ferida. Isso vai prejudicar a sua vida, prejudicar as suas relações. Não faça isso. Não entre por esse caminho de engano, do inferno. Fale com Deus hoje. E diga: Pai, eu preciso de Ti. Eu tenho um problema interior, eu tenho uma ferida aberta. Eu estou com ódio do fulano. Eu me sinto injustiçado. Eu não aceito o que essa pessoa está fazendo comigo. Fale com Deus. Abra o teu coração para Deus. Porque ainda que você esteja errado nas tuas avaliações, que pode ser também, ainda que você esteja errado nas tuas avaliações, Deus estará ouvindo você atentamente. E Ele vai tratar com você. O salmista, ele dizia: Senhor, inclina os teus ouvidos às minhas queixas. Olha, você precisa ter consciência do tamanho da sua ferida. E quando um médico ele chega para tratar a ferida de uma pessoa que se acidentou, se precisar, ele é capaz de rasgar até a roupa da pessoa para chegar ao ferimento e expor a ferida. Não é assim? Existem algumas feridas que, se não forem expostas, não serão tratadas. Então nós temos que expor essas feridas. Deixar essas feridas diante do altar, diante de Deus. Se existe alguma mágoa que acompanha a sua vida, não adianta você fugir. Não adianta você se esconder. Não adianta se iludir. Tentar fazer de conta que não está doendo. Não tem como. Uma hora vem tudo à tona. Você vai expor isso através de palavras, através de escritas, através de atitudes. Vai vir à tona. Não tem jeito. Se o doente decidir não tomar o remédio, ele não vai ser curado. Se você não assumir a sua dor, se você não abrir o seu coração, se você não pedir para que o Senhor refrigere você, como é que Ele poderá refrigerar a tua alma? Então, amigos, só existe uma possibilidade de você ser consolado e curado na sua dor. É quando você assume ela. E aí então o Senhor vem e Ele te alcança com consolo, com graça, com misericórdia. Então, esta é a primeira verdade que eu queria deixar para o seu coração. O que fazer quando a alma é ferida? Qual que é a resposta que Deus tem para a nossa vida? O que eu faço quando a minha alma é ferida? Primeira coisa, é a base. Tenha consciência da ferida. Tenha consciência. Segundo, o que fazer? Peça ajuda. Peça ajuda. Todos nós vivemos lutas, amigos. Todos nós vivemos crises na vida pessoal. Não é verdade? Todos nós temos dificuldades. Ninguém aqui é o super-homem de Jesus. Não. Todos nós aqui, sem exceção, passamos por dificuldades na vida pessoal. E além de tantas pressões que já existem no mundo, gente, Satanás trabalha ainda mais para nos atingir. Você sabe muito bem qual que é a missão do diabo. Qual é? A missão de Satanás é matar, roubar e destruir. E aí, amigos, nós temos que ter alguém com quem nós podemos contar quando nós enfrentamos lutas que ameaçam a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e espiritual também. Precisamos ter alguém do nosso lado. Deus... Aí você pergunta assim, mas Ronaldo, Deus não pode me curar instantaneamente? Ele não pode realizar um milagre e me curar instantaneamente? Claro que Ele pode. Mas veja, queridos, o processo da cura de Deus é muito mais gradativo do que instantâneo. Ele pode curar instantaneamente? Pode. Mas o processo de Deus, normalmente, ele é mais gradativo.
A maioria das pessoas, né, elas são curadas das suas feridas mais ao longo de um processo do que de maneira instantânea. E é nesse processo, queridos, nesse processo Deus usa pessoas. Muitas vezes, nos mistérios de Deus, né, a refrigeração da alma, ela vem pela instrumentalidade de outra pessoa. Então, aceite ajuda. Há dores, queridos, há dores que nós não conseguimos vencer sozinhos. Não tem jeito, não tem jeito. Mas o que impede a gente de pedir ajuda? Sabe o que nos impede de pedir ajuda? É o nosso próprio orgulho. Por quê? Porque nós não queremos mostrar as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Nós não queremos mostrar a nossa humanidade. Nós queremos nos posar de Todo-Poderoso. E muitos estão sofrendo justamente por isso, por causa do orgulho, da teimosia, da solidão. Essas pessoas, sabe o que elas dizem? Olha, eu não preciso de ninguém não, pode deixar comigo, eu me resolvo sozinho. Eu não preciso de ninguém. Deixa comigo. Queridos, há problemas na vida que Deus vai tratar com a gente usando uma outra pessoa. Deus age assim. Ele é soberano e Ele usa quem Ele quiser e como quiser. Portanto, não interrompa o processo de cura de Deus na sua vida por causa do seu orgulho. Deus pode usar, por exemplo, a leitura da palavra. Ele pode usar a perseverante oração. Claro que sim, para nos curar. Mas Ele também pode usar amigos, um conselheiro, um pastor, né, um médico, um terapeuta, um relacionamento saudável para curar as tuas feridas. Ele pode usar pessoas. E eu pergunto para você, você tem procurado ajuda de quem? De pessoas que vão te ajudar e vão te levar a uma vida de vitória ou uma vida de desgraça? Quando você está enfrentando uma dor, quando você tem na sua crise, quando você tem dúvidas, quando você não está bem, você procura quem? Quem? É gente que vai te aconselhar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina ou te aconselhar a ódio, né? a vingança? Hein? Então, meus amigos, não apenas tome a consciência da sua dor, mas peça ajuda. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 16. Anote aí. A Bíblia diz assim, confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, no mínimo, você pode receber a oração do seu pastor, ou do seu líder de pequeno grupo, ou dos seus familiares, né? Ou então até mesmo dos amigos. No mínimo você pode receber oração. Agora não ande sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo? Precisamos. Claro que sim. Mas também nós precisamos de pessoas para nos ajudar, para estar próximos a nós, para nos ajudar. O Espírito Santo nos dá força? Dá, verdade. Mas Deus nos dá amigos que vão nos dar conselhos sábios para que tenhamos uma vida de vitória. Por isso, nós devemos procurar amizades profundas com pessoas que amam a Deus e a sua palavra. Procure amizades profundas com gente que ama a Deus, com gente melhor do que você. Gente que ama o Senhor. O encorajamento e a oração de um amigo são ingredientes que não podem faltar na luta contra o diabo. O autor aos Hebreus, ele define muito bem isso. Ele diz, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa é a dinâmica da vida cristã. Por outro lado, gente, quem se dispõe a ajudar, precisa agir com paciência e tolerância. A maioria das pessoas que são novas na fé, por exemplo, elas dizem que elas estão passando por um processo de cura e restauração.
Há coisas que essas pessoas elas conseguem abandonar instantaneamente. Mas há outras coisas que elas não conseguem abandonar rápido assim. E por isso que nós devemos ter mais paciência e tolerância com essas pessoas, porque nós mesmos, os mais antigos do Evangelho, nós não estamos totalmente curados e ainda nós estamos sendo tratados pelo Senhor, não é verdade? Então, como é que nós vamos exigir de um novo convertido que ele apresente toda a sua integridade instantaneamente? Isso é loucura. Não é assim que funciona. Todos nós ainda estamos em recuperação. Todos nós ainda temos feridas. Por isso que Jesus disse, Mateus 7,3, anote aí: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Você olha para a vida do outro e não olha para a sua vida. Quando a gente olha muito para a vida do outro, quando a gente fala muito do outro, sabe o que acontece, gente? É que está difícil olhar para a nossa própria vida. Pode perceber. Se você é alguém que gosta de olhar muito para a vida do outro, é porque está difícil olhar para a própria vida. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem mais humildade. Isso é um princípio, não tem jeito. Não tem jeito. Da mesma maneira que Deus está fazendo uma obra na sua vida, você crê nisso? Deus está fazendo uma obra na sua vida, eu creio. Mas Ele também está fazendo uma obra na vida da outra pessoa. E nós precisamos crer nessa verdade, gente. Precisa crer, acreditar nisso. Por isso que nós temos que ter mais misericórdia uns com os outros, mais tolerância com aqueles que são mais fracos, gente. Agora, você que é maduro na fé, mais maduro na fé do que outra pessoa, em vez de julgar, acusar, ore. Estenda a mão e ajude aquela pessoa. E assim nós vamos ajudando as pessoas nos seus erros, nos seus vícios, nas suas debilidades. Porque é assim que Deus faz conosco. Mesmo quando falhamos, mesmo quando nós nos mostramos tão pequenos, Deus não desiste de nós. O seu amor é leal. E Ele vai conosco, nos ajudando até o fim. E assim nós precisamos ser uns com os outros. Nós precisamos entender o seguinte, que igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja não é lugar de perfeita. Igreja é lugar de gente em aperfeiçoamento, de gente em restauração. Igreja é lugar de quebrantamento. É lugar do tratamento de Deus. É lá no convívio da igreja com os irmãos que nós somos tratados, que nós somos espremidos. Porque é tratado nas suas feridas, nos seus problemas. Porque igreja é isso, gente. Igreja é isso. É lugar da gente ser moldado. É lugar da gente ser tratado. Terceiro, anote um outro aspecto que eu quero deixar para vocês. O que fazer? O que fazer? Livre-se da culpa. Anote. Livre-se da culpa. Há um aspecto da ferida da alma que nós precisamos deixar Deus remover. Sim. Uma questão ligada às nossas feridas é o sentimento de culpa. E há dois tipos de culpa. Você quer anotar quais são? Dois tipos de culpa. Primeiro, é aquela que é gerada pelo Espírito Santo de Deus, quando ele nos aponta ao pecado. Esta culpa, ela nos move ao arrependimento. Há dois tipos de culpa. Uma que é gerada pelo próprio Espírito Santo, quando nos aponta ao pecado. E esta culpa nos move então ao arrependimento. Então essa culpa é boa. Agora tem um outro tipo de culpa. Aquela culpa que é doentia. Usada pelo diabo, o nosso acusador. Que destrói a pessoa por dentro. Essa culpa é terrível, gente. Mas o que é culpa? Culpa é, de maneira simples, é a consciência de que cometemos um erro. É o sentimento ou a consciência de que eu cometi o que eu não deveria ter cometido. Essa é uma definição simples. O salmista dizia o seguinte, lá no Salmo 38, versículo 4. O salmista dizia assim: as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável.
Gente, Davi entrou em depressão por causa do seu pecado. Sabia disso? A Bíblia fala isso no Salmo 32. Sabe o que Davi declara? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Estava em depressão. Pois dia e noite, diz Davi, a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Davi estava mal. Estava mal pelo seu pecado. Sabe, um crente nascido de novo, quando comete um erro, ele sempre vai se sentir culpado pelo que ele cometeu. Não tem jeito. Se você é um crente nascido de novo, se você teve realmente uma experiência com Deus, quando você falhar, você vai se sentir culpado por aquilo que você fez. Agora, como? Como resolver o problema da culpa? Sabe qual é o segredo? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. A solução para a culpa, gente, a solução para a culpa do pecado que lhe atormenta é a confissão. Esse é o remédio. E a boa notícia é que Jesus já pagou o preço do nosso remédio. Essa é a boa notícia. É por isso que a salvação é de graça. É por isso que a salvação é pela graça. É favor imerecido. Cristo pagou o preço morrendo por nós na cruz do Calvário. Isaías 53:5 diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados, fomos curados. Então hoje você pode ser curado, hoje você pode ser restaurado nas suas emoções. Hoje você pode declarar: se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amigos, queridos, Deus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele diz na sua palavra: eis que faço novas todas as coisas. É o que Ele quer fazer, é o que Ele quer realizar. Ele quer fazer novas todas as coisas. Você crê assim ou não? Agora, gente, deixa eu dizer algo importante para vocês. Só o perdão remove a culpa. Só o perdão se alivia e elimina. Nós podemos aprender com Jesus que o perdão não se baseia na quantidade de coisas erradas que nós cometemos, mas o perdão é do tamanho da bondade de Deus. É por isso que o amor, o perdão, a graça de Deus cobre uma multidão de pecados. É por isso, queridos. É por isso que nós podemos levar a Deus os nossos pecados. Porque o sangue de Jesus, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia nos purificam de todo pecado. Isso é graça, gente. Isso é perdão. Nós não conseguimos entender a graça de Deus ainda, porque parece que a graça é assustadora para aqueles que querem viver debaixo da lei, debaixo da meritocracia. Porque eles acham que eles só serão restaurados pelos seus méritos pessoais. Aqueles que falham, nós queremos vê-los sofrendo e pagando pelos seus atos. Parece que isso está no ser humano. Os que erram, a gente quer apontar o dedo, a gente quer ver eles fracassando mesmo, pagando por aquilo que eles fizeram. Sabe? E essas pessoas podem até não ser absolvidas pelas leis dos homens, mas a partir do momento que elas confessam os seus pecados, que elas se arrependem e entregam a sua vida a Jesus e nascem de novo, elas são absolvidas por Deus. Isso acontece por quê? Porque não há mais condenação, gente, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus que te alcançou é a mesma graça que alcança todo aquele que nele crê. Então eu pergunto para você nesta manhã: você se sente culpado mesmo sabendo que foi perdoado por Deus? Você se sente ainda culpado mesmo sabendo que foi perdoado por Deus? Então você precisa entender o que é graça. Se você ainda não se sente perdoado, você não entendeu a graça. Você não entendeu o que é favor imerecido, o que é perdão. Você não entendeu o que é o amor de Deus que te amou de tal maneira. Sabe, Deus quer refrigerar a tua alma. E olha, não vai haver refrigério se a tua alma estiver cheia de culpa. Vou repetir para você, anote isso, meu irmão, minha irmã. Não vai haver refrigério se a tua alma estiver cheia de culpa. Portanto, livre-se hoje da culpa.
Anote uma quarta ideia. Anote aí. 4. Liberte-se das mágoas. Liberte-se das mágoas. Anote isso. Importante. Esse é o último aspecto. Liberte-se das mágoas. Quem de nós aqui não foi magoado na vida, hein? Alguém te machucou de tal maneira que você ficou com um hematoma na sua alma? Agora, nem todas as feridas que nós temos na alma foram provocadas por nós mesmos. É verdade. Às vezes nós temos feridas que nós carregamos que nós não plantamos. Porque nessa vida, gente, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas nem tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta. Nem todo sofrimento que você vive foi provocado por você. Às vezes nós herdamos sofrimentos. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Neste mundo nós teremos lutas, aflições. Então, nós herdamos mágoas que não provocamos. E essas mágoas nos ferem, provocam hematomas emocionais, feridas que nos estressam e nos levam à derrota. E nós precisamos do bom pastor nesta manhã dizendo: eu quero refrigerar a tua alma. Eu quero refrigerar a tua alma. Sabe, a dor de uma separação, a dor de uma perda, a dor de uma traição, a dor de uma ofensa. São mágoas que estão presentes e nós precisamos deixar Deus agir. Mas como é que Deus age nas nossas mágoas? Preste atenção nesse final aqui. Não desconecte e preste atenção nesse final. Como é que Deus age nas nossas mágoas? Como? Primeiro, anote. Ele diz para nós que precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Ele diz para nós que nós precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado. Então veja, há coisas e circunstâncias que nós não podemos mudar. Por que nós não podemos mudar? Porque estão fora do nosso controle. Por exemplo, a morte de um ente querido. Não tem como a gente mudar. Foi. Às vezes uma perda financeira. Foi. Não tem como você alterar aquilo. Vai ter que começar de novo. Sabe? Então, e outros exemplos mais. Nós precisamos pedir uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa mente. Para a gente aceitar com serenidade aquilo que nós não podemos mudar. E isso não tem nada a ver com o pecado. Porque todo pecado nós podemos vencer sim em Cristo Jesus. A cruz nos libertou de todos os nossos pecados. E por isso, nós podemos até vir a falhar. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Segunda coisa, anote aí. Como é que Deus age nas nossas mágoas? Como? Segundo, Ele faz a gente entender que nós temos que fazer aquilo que for da nossa parte. Faça aquilo que é da sua parte. Veja, não permita que as pessoas continuem te magoando. Não permita que as pessoas continuem pisando em você. Não permita que as pessoas continuem te agredindo, querendo te humilhar. Não permita. Peça ao Senhor forças. E não permita o abuso de quem quer que seja. Não permita. Tenha você amor próprio. Sabe, se levante, olhe para frente, clame ao Senhor, lute. Deus não nos fez para sermos ovelhas abatidas, mas Ele nos fez para sermos ovelhas vitoriosas. Você crê assim? Aceite a posição. Não aceite. Anote aí. Como é que Deus age nas nossas mágoas? Veja, Ele nos convence a entregarmos a Ele as nossas dores. Ele nos convence a entregarmos a Ele as nossas dores. Abre o teu coração para o perdão, amigo, meu irmão, minha irmã. Perdoe aqueles que te ofenderam. Não guarde, isso vai adoecer você. Não guarde mágoa, isso está acabando com a sua vida. Você acaba se tornando azedo, chato. Abre o teu coração para o perdão.
Perdoe as pessoas que estão te ofendendo, que te ofenderam. Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue os teus sentimentos a Ele. Entregue tudo a Ele e deixa que o mais Ele vai fazer. Ele fará grandes coisas na sua vida, creia nisso. Paulo diz lá em Efésios 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E eu quero, nesta manhã, concluir esse nosso pensamento aqui com vocês. Eu creio que vocês foram abençoados. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que Deus quer refrigerar a tua alma. Mas saiba do seguinte, não vai haver refrigério se você não tiver a consciência da sua doença. Lembra que eu falei? O primeiro passo é consciência. Não vai haver refrigério se você, em segundo lugar, não pedir ajuda. Não vai haver refrigério se, em terceiro lugar, se a tua alma estiver cheia de culpa. E quarto, não vai haver refrigério se você continuar guardando ressentimentos. Eu falei sobre essas 4 coisas. 4 coisas. Eu vou repetir então para vocês, aqueles que chegaram depois. Não vai haver refrigério se você, em primeiro lugar, não tiver consciência da sua doença, que você está mal, que há feridas. Segundo, não vai haver refrigério se você não pedir ajuda. Terceiro, não vai haver refrigério se a tua alma estiver cheia de culpa. E não vai haver refrigério se você continuar guardando ressentimentos. Esse é o resumo do que eu falei hoje. Só Deus pode fazer o melhor por nós. A dor desaparece, só desaparece quando o Senhor toma conta. Quando o médico dos médicos aplica o remédio certo. Há um pastor que refrigera a nossa alma. Quem é esse pastor? É o pastor do Salmo 23, o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pergunto para você, para a gente orar aqui nesta manhã. Eu quero orar para você. Não saia porque eu vou orar para você. Você identifica alguma ferida na sua alma? Diante de tudo aquilo que você escutou aqui, você identifica alguma ferida na sua alma? Essa ferida, veja só, essa ferida tem provocado problemas no seu casamento. Essa ferida tem provocado problemas na sua família, no seu trabalho, na convivência com as pessoas em geral. E pergunto mais a você, você deseja ser curado? Porque nada vai acontecer se primeiro não brotar o desejo ardente na sua vida de receber cura. Se você não quiser ser curado, você não vai ser curado. Você vai continuar assim, azedo, continuar amargo, intolerante, depressivo. Mas eu pergunto a você, você deseja ser curado mesmo? Quais serão os passos que você vai dar a partir de hoje? O que é que você vai fazer para você receber essa cura a partir de hoje? Deus quer curar você. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, você precisa dar o primeiro passo. Deus pode te curar instantaneamente? Pode. Não duvido disso. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas normalmente a cura envolve processos. Mas você precisa dar o primeiro passo. E não desistir. E ser perseverante. E ser perseverante. Porque Deus vai aplicar o remédio certo na sua ferida e você será curado dessas suas feridas. Você crê nisso? Que Deus te abençoe. Pai, eu oro nesta manhã pelos meus irmãos que me acompanham nesta meditação, nesta live. Pai, quantas pessoas estão aqui, quantos irmãos estão aqui com feridas na alma, estão doentes na alma, estão abatidos, estão vivendo crises nos seus relacionamentos, foram feridos, feriram e também foram feridos. Feriram e não se perdoam por terem ferido. Carregam culpa, aquela culpa danosa, a culpa que destrói. Acusação de Satanás. Pai, quantas pessoas estão assim hoje?
mas aqueles que foram feridos também, estão machucados e não conseguem liberar perdão. Ô Pai amado, cura hoje, cura, Senhor, esta ferida, fecha esta ferida, a partir de hoje. Ô Pai amado, eu sei que o Senhor está aplicando o remédio certo nesta ferida, para que ela seja curada. Eu oro pelos meus irmãos, que eles sejam abençoados, que eles sejam fortalecidos em Ti, Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que eles sejam fortalecidos em Ti, Senhor. Guarda os meus irmãos. Não permita, Senhor, que estas feridas sejam uma brecha do diabo para colocar engano e mentira na mente destes irmãos. Quantas pessoas estão entrando no esquema do diabo? Quantas pessoas estão entrando nas mentiras do diabo? E o diabo tem entrado e feito a festa na vida da pessoa, trazendo engano e confusão na mente. Pai, em nome de Jesus, que hoje acabe isso. Hoje seja um ponto final dessa confusão na mente. Seja um ponto final. Que as pessoas hoje que estão machucadas, elas liberem perdão. Liberem perdão. Que elas vivam em paz com os irmãos. Que elas vivam em paz na sua casa, na sua família, com os filhos, com os pais. Oh Pai, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converta o coração desta pessoa aos amigos, aos irmãos. Oh Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Pai, rogando a Tua bênção especial na vida destes preciosos e queridos irmãos que estão aqui nesta live. Muitos agora estão chorando, estão derramando lágrimas de dor. Pai, cura agora, traga o remédio certo agora, em nome de Jesus. Que estas pessoas recebam a paz de Cristo, recebam a paz do Senhor, em nome de Jesus. Que elas vivam um novo de Deus. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas dê um passo para isso. Dê um passo em direção àquilo que Deus quer fazer. Porque Ele quer fazer coisas novas. Mas você precisa ter uma atitude a partir de hoje. Mude o rumo da sua história. Mude os teus passos. Vá em direção ao Senhor, ao autor e consumador da tua fé. Porque Ele vai curar as tuas feridas. Ele vai curar as tuas feridas. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, crendo no teu amor infinito, na tua graça poderosa, maravilhosa. Eu creio que o Senhor faz infinitamente mais. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, diz a tua palavra. De acordo com o seu poder que opera em nós, que atua em nós. Oh Pai amado, que haja milagres nesta manhã na vida dos meus irmãos. Que eles sejam abençoados nessa semana. Oh Pai, toca o coração, Senhor. Mostre quais são as pessoas que eles precisam nesta manhã pedir perdão. Mostra, Senhor. Mostra, Pai, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação, para que haja amizade de novo. Oh Pai amado, o diabo quer destruir as amizades, o diabo quer destruir os relacionamentos, mas nós queremos fechar hoje essa porta. Nós não queremos dar brecha para Satanás destruir relacionamentos, causar dano e confusão em meus relacionamentos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço pelo teu amor infinito, pelo teu perdão. O Senhor tem nos perdoado tanto. As nossas falhas que cometemos, o Senhor sempre está à disposição para nos perdoar e nos receber de braços abertos. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amigos. Amém, meus irmãos. Palavra poderosa para o nosso coração. E eu desejo que realmente Deus tenha falado com você nesta manhã. Deus falou ao seu coração nesta manhã? Deus falou? Guarde esse finalzinho aqui, antes da gente desligar. Deixa eu repetir aqui, ó. Você quer receber um refrigério para a sua alma? Você deseja isso? Guarde então o que eu disse aqui no final. Você não vai ter refrigério se você, primeiro, não tiver a consciência do problema, da doença, da ferida. Segundo, você não vai receber refrigério se você não pedir ajuda.
Peça ajuda de gente madura, de gente boa que vai te ajudar mesmo. Homens de Deus, mulheres de Deus que vão te ajudar. Terceiro, você não vai receber refrigério se a tua alma estiver carregada de culpa. A culpa destrói, arrebenta você. E terceiro, você não vai receber refrigério se você guardar ressentimentos. A falta de perdão, queridos, sabe o que é? A falta de perdão é quando você diz sim para o diabo e não para Deus. Quando você guarda ressentimentos, quando você não perdoa, você está dizendo sim, diabo, e você está dizendo não, Deus. E você vai ter um câncer na alma. Alguns, por guardarem ressentimentos, têm câncer no corpo também. Mas acho que o pior câncer é o da alma. Não faça isso. Deus tem o melhor para você e para os seus dias. Ele quer trazer a você hoje vida e vida em abundância. Receba esta vida abundante que só o Senhor pode oferecer a você. Amém, meus irmãos? Então é o seguinte, se você tem sido abençoado, escreva, gente. Escreva aí no teu history, né? Printa, tira uma foto, enfim. Escreva alguma coisa no history e me marca. Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho colocado tal, mas você não compartilha. Mas é que eu não consigo compartilhar se você não marcar, você precisa me marcar. Entendeu? Então, me marque lá o Ronaldo Bezerra _ e aí eu consigo compartilhar aqui no meu perfil. Tá bom, queridos? Então é isso. Que o Senhor abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas orações de vocês que têm sustentado nesses tempos difíceis. Obrigado. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Está acabando o nosso tempo. Faltam 30 segundos para encerrar aqui esta live. Eu quero deixar com todos vocês o meu forte abraço. Vocês são muito preciosos. Obrigado por todos os dias estarem aqui comigo. Amanhã tem mais.